hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre reserva de valor, especificamente dessa moeda aí, que é o Bitcoin. O que é o Bitcoin, gente? É uma criptomoeda que ela foi criada ali em 2008, mas foi ativamente ali usado praticamente em 2009, né? E surgiu através de uma crise, né? Qualquer problema que existe tem que ter uma solução, sempre tem alguém criando uma solução. Vou dar um exemplo aí no caso do café instantâneo. Resumidamente, ele foi criado numa época de guerra, para facilitar ali, né? Os soldados, etc. Mas eu não vou me detalhar muito a história do Bitcoin. Eu quero trazer para vocês quantos Bitcoins exatamente sobre esse assunto. Quantos Bitcoin existe e se é possível criar mais moedas. No momento, né, que eu estou gravando aqui, é em torno de 21 milhões de Bitcoin disponível. E por que ela é considerada uma reserva de valor? Reserva de valor, valores, reservas, que você quer deixar ali para ter valor a longo prazo. E no caso do dinheiro, o papel, ele já não é uma reserva, não é considerado uma reserva de valor, porque o governo ele pode ir lá simplesmente e gerar mais papel. Tá faltando papel? Então gerar aqui, vou imprimir mais papel. Vai lá, Banco Central, imprime mais moeda. Então é algo que não é escasso, né? Então ele não é considerado uma reserva de valor. Porque daqui 10 anos, se você quiser pegar esses 100 reais que está na sua mão, ele não vai valer mais 100 reais, ele não vai ter mais a mesma valorização, você entende? Então, uma reserva de valor é aquilo que você quer que tenha valor a longo prazo. Daqui 20 anos, mesma coisa que eu tenho, eu quero que tenha um valor a mais. É porque tem inflação, a gente sabe que tudo muda, então eu quero que ele seja valorizado pela escassez. E aí entra o Bitcoin. Ele é escasso, né? São 21 milhões, e quem tem, vamos supor que 21 milhões que tenha, não queira vender mais, Então, sim, o Bitcoin é considerado uma reserva de valor, só que tem um porém, gente. Apesar de ele ser escasso e tudo, tem oportunidades, tá? E como tudo na vida, eu falo que as coisas são cíclicas, né? E ele tem esse ciclo também de alta e de baixa. Não seja todo mundo. Sabe quando sua mãe falava, você não é todo mundo? Então não compra quando todo mundo estiver comprando. Você compra quando ninguém quer comprar. Analisar, fazer uma análise bem profunda. Por quê? Qual o sentido de eu comprar mais? Se tá todo mundo comprando, gente, vamos supor, dar um exemplo aí do tomate. Né? Você vai no mercado, como qualquer outra coisa, tomate, roupa, né? Vamos dar exemplo da roupa. Se tá na época de verão, né? Geralmente quando você vai comprar roupa de inverno no verão, ela é mais barata. Então você faz o quê? Opa, vou comprar, porque quando chegar no inverno vai estar mais cara. Todo mundo faz isso com tudo, seja um tomate, o tomate na época dele, ele tá barato, ele é R$ 5,99 o quilo. Quando não tá na época dele, é 15, é a mesma coisa. Qualquer coisa que você for comprar, seja no mercado, seja na vida dos investimentos. Resumindo, o Bitcoin, ele é considerado algo escasso. Quando é algo escasso, como ouro e outros tipo de reserva, ele acaba aumentando de valor e sempre a tendência é aumentar de valor, porque tem pouca unidade, não tem como você criar mais, você entende? Então é isso, gente. Essa é a minha experiência aí sobre esse ativo, né? Tem gente que usa como especulação, mas aí vai depender da vida de cada um. Cada um usa com um objetivo, não é a mesma coisa para todos, tá? E assim, o Bitcoin até um tempo atrás não valia nada. Você ganhava Bitcoin. A coisa só tem valor enquanto as pessoas acreditam. O iPhone, ele só tem um valor, as pessoas só pagam caro nele porque acreditam nele. Entende? A nossa moeda, como antigamente, o sal, ele era utilizado como uma troca, era a nossa moeda, o sal, né? Então, as pessoas acreditavam naquilo. Então, a nossa moeda, coisa que existe no planeta, só tem valor porque alguém acredita. O ouro só tem valor porque as pessoas acreditam. Nossa, ele é escasso, no começo, as coisas só têm valorização porque alguém acredita. Quando muita gente acredita, o negócio começa a crescer. Foi o caso do Bitcoin. As pessoas começaram a acreditar e aí tem aquele sentido. O mundo agora é digital, as pessoas compram as coisas digitalmente. Então tudo tem a ver com tudo, gente. Então, na minha concepção dos meus estudos, a tendência é as pessoas, os futuros idosos, digitalizarem. Então é ter uma valorização, porque vai ter muito mais gente fazendo, né? Hoje é uma porcentagem muito pequena, as pessoas têm medo, é um mercado novo. Como o Pix foi novo lá atrás, mas aí eu tô só fazendo esse contexto, não tem nada a ver o Pix com o Bitcoin. Mas é o que eu trago aqui pra vocês, tá? Então, é isso, gente. Ele é um ativo, algo que não vai existir, não vai chegar alguém e vai falar, vou criar mais, né? Como a nossa moeda, como a inflação desvaloriza, até o mesmo dólar, né? Que aí é só imprimir mais. Claro que tem uma diferença aí, porque é um país diferente do outro, questão de estabilidade, etc. A moeda mais antiga, mas voltando aqui, o Bitcoin ele não vai ter mais criação dessa moeda específica. Então, é isso. Tem gente que pergunta, mas vale a pena? Será que vai existir daqui 20, 30 anos, né? Porque você tem que saber se aquilo dali a longo prazo vai ter algum sentido. Vamos lá, gente. A gente tá numa época onde futuros idosos são os jovens de hoje em dia. E os idosos do passado usavam o quê? Usava tudo pra ele era terreno,
papel, dinheiro na mão, entende? Hoje em dia a gente tem uma futura geração de idosos que estão partindo para o digital. Então a tendência é que esses futuros idosos jovens e os novos milionários que vão pegar heranças dos seus idosos que se foram, que são seus avós, suas bisavós que deixaram a herança, é pegar e digitalizar esse dinheiro. Então vai ter mais gente no mercado digital. Então a tendência é, né, claro, como todo ativo, nada é 100% de certeza, mas a tendência é que as pessoas digitalizem mais essa moeda, vão pro lado digital e o Bitcoin não fica fora. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Vou trazer mais outros vídeos para vocês e é nóis!